Olá, eu sou Carlos Silva, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, e venho aqui comentar rapidamente acerca da medida provisória 936, publicada pelo governo, enviada ao Congresso Nacional pelo governo no dia 1º de abril. Essa medida provisória, ela cria um programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. E de maneira resumida, ela possibilita, entre outras coisas, a redução salarial, oriunda da redução de jornada e proporcionalmente de salário, e a suspensão do contrato de trabalho. Quando da redução salarial, ela pode reduzir em até 82% o salário do trabalhador. Quando, no caso da suspensão do contrato de trabalho, isso pode chegar a 57% do salário do trabalhador. O que é que a gente discute a partir disso? Essa inconstitucionalidade. A irredutibilidade salarial, salvo mediante negociação coletiva, é um direito social constitucional conquistado pela classe trabalhadora brasileira desde a Constituição de 88, em seu artigo 7º, na sua alínea 6ª, no seu inciso 6º. Isso significa dizer que esse trecho da medida provisória é sim inconstitucional e deve ser rechaçado pelo Supremo Tribunal Federal. Existe uma ação direta de inconstitucionalidade, a 6363, ADI 6363, que tem pauta para julgamento no STF no próximo dia 16, ADI em que o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho ingressou como interessado para levar seus argumentos na condição de representantes dos auditores fiscais do trabalho que atuam no dia a dia na defesa do cumprimento efetivo da legislação trabalhista brasileira. Mas existe um outro problema nessa medida provisória. É também a inconstitucionalidade da exclusão dos sindicatos na participação das negociações coletivas. Veja que o resultado que nós obtivemos após a liminar proferida pelo ministro Lewandowski é de que cabe ao sindicato, depois de proferido, depois de assinado o acordo de redução ou suspensão salarial, se manifestar em até 10 dias. Isso significa que o sindicato será ouvido após, quando a Constituição estabelece uma previsão da participação do sindicato na negociação coletiva. Isso é prejudicial, mas ainda hoje, depois de uma reforma trabalhista implantada desde 2017, que acabou por fim a muitos sindicatos representantes de categorias profissionais no nosso país. Há um outro problema de ilegalidade nessa MP. Ela não reconhece ou tenta não reconhecer a contaminação pelo coronavírus como uma doença ocupacional, uma doença decorrente do ambiente laboral. Isso é grave, tendo em vista o que se vê pelo mundo, onde os profissionais, especialmente de saúde, têm sido os mais alcançados pela contaminação com o coronavírus. Mas é texto da medida provisória que tem sido aplicado, mas deve também ser reconhecido como inaplicável em razão da legislação previdenciária que reconhece sim, neste caso, a condição da contaminação como oriunda do trabalho. Há um outro ponto absurdo que dá ao trabalhador uma condição prejudicial de exclusão da sua condição de segurado da Previdência Social. Eu me refiro à condição de redução ou suspensão salarial, onde o trabalhador deverá ou completar o que restar para um salário mínimo naquele mês, que é no caso da redução salarial, ou pagar por inteira a contribuição previdenciária sobre um salário mínimo ou sobre toda a sua remuneração. O resultado disso será qual? A exclusão do trabalhador do rol de segurados da Previdência. Por fim, eu gostaria de destacar, na condição de representante dos auditores fiscais do trabalho, o peso excessivo que se deu ao afastamento da atuação da Auditoria Fiscal do Trabalho no seu papel de polícia administrativa. Ora, os auditores fiscais do trabalho, eles precisam cumprir ou fazer cumprir as disposições regulamentares e legais, inclusive estas que estão previstas para o enfrentamento da pandemia. O texto da MP 936 tenta dar um caráter apenas de orientação à atuação dos auditores fiscais do trabalho. Lembro que a autuação, a cessação das condições de abuso laborais que ocorrem demasiadamente em situações como essa e tendem a se avolumar, são também consideradas ações de orientação. Portanto, nós, auditores fiscais do trabalho, nós do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, estamos bastante preocupados e atuando para mudarmos esse texto que, ao invés de ajudar
e atender o trabalhador na medida da necessidade que enfrentam nesse momento de crise, tem criado problemas adicionais não vistos em outros países. Eu sou Carlos Silva, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAIT.